O número de mortes devido ao novo coronavírus na China é de 170, com 7.700 casos confirmados, conforme balanço divulgado ontem. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, vai realizar uma nova reunião do seu comitê hoje para analisar se será declarada situação de emergência global. No Brasil, as secretarias de saúde do Paraná e de Santa Catarina descartaram no fim da tarde de ontem as suspeitas de infecção nos estados pelo novo coronavírus. Mais cedo, o Ministério da Saúde havia dito que o Brasil contava com 9 casos suspeitos em 6 estados: São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Ceará. No entanto, segundo os Centros de Vigilância de Santa Catarina e Paraná, os casos estão descartados. Em São José dos Campos, a paciente é uma mulher de 51 anos que procurou atendimento com sintomas da doença. Ela está em um hospital da rede particular e seu estado de saúde é estável. Muito bem, ontem o vereador e médico Dr. Elton conversou com a gente sobre esse caso de suspeita do coronavírus em São José dos Campos. Vamos ouvir. Bom dia, Clemente. Bom dia, Giovana e ouvintes da Jovem Pan. É verdade, a Vigilância Epidemiológica de São José dos Campos ela foi notificada ontem por um hospital particular sobre um suposto caso de coronavírus em uma paciente que apresentou os sintomas da doença e está internada em isolamento. O marido da paciente chegou da China no fim de dezembro. Para aqueles que não sabem, o coronavírus é um vírus já conhecido, mas cuja cepa sofreu uma mutação, contaminando pessoas que inicialmente tiveram contato no mercado na cidade chinesa de Wuhan, na capital da província de Hubei. Eles receberam esse nome porque a sua superfície lembra uma coroa. E os sintomas eles podem variar, desde casos assintomáticos, alguns com sintomas de resfriado comum ou de infecções de via aérea superior, como os resfriados, até casos mais graves com pneumonia, insuficiência respiratória aguda e com dificuldade respiratória. Esses são casos mais raros também. Crianças com pouca idade, idosos e pacientes com baixa imunidade podem apresentar manifestações mais graves. E o risco da infecção pelo novo coronavírus deve ser evitado por meio de medidas muito simples, que envolvem evitar contato próximo com pessoas com infecção respiratória aguda, lavar frequentemente as mãos, usar lenço descartável para higiene nasal, cobrir nariz e boca ao espirrar ou tossir, evitar tocar nas mucosas dos olhos e da boca, e higienizar as mãos após tossir ou espirrar, não compartilhar objetos de uso pessoal, sejam talheres, pratos, copos, garrafas, e manter os ambientes bem ventilados. Não existe vacina até o momento e a vacina da gripe não protege contra esse tipo de vírus, somente contra o vírus influenza. E não há um medicamento específico, mas existe tratamento para os sintomas e para o quadro da insuficiência respiratória. A gente indica repouso, ingestão de líquidos, além de medidas para aliviar os sintomas, como os analgésicos e os antitérmicos. E nos casos de maior gravidade, seja como pneumonia, insuficiência respiratória, às vezes precisa de um atendimento mais específico, como numa unidade de terapia intensiva. Basicamente, o diagnóstico dos casos suspeitos são aqueles que apresentem febre acompanhada de sintomas respiratórios e precisam atender mais 2 situações. Uma das duas, ter viajado nos últimos 14 dias antes do início dos sintomas para uma área de transmissão local, como na cidade de Wuhan, e também ter tido contato próximo com um caso suspeito ou confirmado. E a febre também pode não estar presente em alguns dos casos, principalmente nos imunossuprimidos ou nos idosos. Quanto ao caso suspeito de São José dos Campos, as medidas de cuidado padrão, intensivo e tratamento da síndrome respiratória aguda, ela foi tomada até que haja ou não a confirmação do caso. Mas não há necessidade para pânico, mas há uma necessidade de estabelecimento de alguns cuidados não diferentes da crise que tivemos pela infecção do H1N1.